Olá, aqui é o engenheiro Alex Fettler. Se você é novo aqui no canal, eu trabalho desenvolvendo estratégias para profissionais da construção civil e também sou especialista em desenvolvimento de pequenas e médias empresas na engenharia civil. E no vídeo de hoje eu vou te explicar como você começar um orçamento de obras. De repente apareceu um cliente para você aí querendo um orçamento e você não sabe por onde começar, de repente está se sentindo perdido. Alex, qual planilha que eu vou utilizar? Quais são os levantamentos de quantitativos que eu vou fazer dos materiais e também da mão de obra e o que eu devo inserir na planilha em cada um dos tópicos que compreende um orçamento de obras. Bom, não precisa se preocupar nem se desesperar, porque é exatamente sobre isso que eu vou te explicar nesse vídeo. Como você começar um orçamento de obras seguindo um método passo a passo que vai te mostrar que orçamento de obras não é esse bicho de 7 cabeças. E caso você também queira se aprofundar em orçamento de obras, não deixe de conferir aqui na descrição um link dos materiais que a gente disponibiliza para você baixar referente ao orçamento de obras. Então, quando acabar o vídeo, não deixe de conferir aqui na descrição. E agora, para facilitar o aprendizado, eu vou te mostrar aqui na tela do meu computador a planilha que a gente vai utilizar como exemplo, como você utilizar essa planilha e principalmente como você preencher os principais tópicos que compreende o orçamento de obras. Então, vamos lá. Então vamos lá, pessoal, já estou aqui na tela do meu computador e agora eu vou te explicar exatamente os passos que você deve seguir para executar e elaborar os seus orçamentos de obras com muito mais facilidade. Vamos lá, eu separei aqui, são 7 passos simples que se você seguir, você vai executar um orçamento de obras rápido e também o orçamento de obras preciso. Aqui eu separei uma planilha como exemplo, isso aqui é um estudo de caso que a gente disponibiliza dentro do nosso treinamento Orçamento de Obras na Prática e eu vou utilizá-la aqui como exemplo para facilitar aí o seu entendimento. Então o primeiro passo é você fazer a visita até o local do serviço. Quando você chegar para fazer a visita lá com o cliente, você vai solicitar para ele os projetos e o memorial descritivo. Caso o cliente não tenha esses documentos, não tenha projetos, não tenha memorial descritivo, você vai se deparar com situações desse tipo. Você faz as anotações das solicitações que ele fizer. Então você leva uma prancheta, leva uma caneta e também a trena. Tudo que ele solicitar, que ele falar que vai querer fazer no orçamento, no serviço, você anota e depois você tira a medida lá no local do serviço. Aqui eu separei um exemplo de projeto. Às vezes a gente vai elaborar orçamentos com esses projetos, essas plantas baixas que os clientes costumam disponibilizar para a gente. Eu peguei aqui um exemplo de uma casa apenas para exemplificar. E também peguei aqui um exemplo de memorial descritivo. Quando o cliente ele tem esse documento, ele facilita muito a nossa vida na hora de elaborar orçamento de obras. Esse documento, memorial descritivo, geralmente quem disponibiliza é o arquiteto na qual fez o projeto para o cliente. Aqui nesse memorial, ele explica exatamente o que vai ter nesse serviço e quais são os tipos de materiais. Aqui, ó, o primeiro item que ele exemplifica, que ele explica o que vai ter, é a parte de revestimentos. Então aqui a gente consegue identificar o tamanho dessa placa cerâmica, qual é o tipo de piso, ó, piso vinílico, qual o tamanho da régua. Então isso vai servir como matéria-prima para a gente inserir depois na nossa planilha orçamentária. E aqui também tem outras categorias, ó, tudo explicadinho, quais são as medidas que você pode utilizar para inserir na sua planilha. Também a parte de rodapé, ó, qual o tipo de rodapé, Santa Luzia, depois o tamanho desse rodapé. Também a parte de parede, se vai ser drywall, se vai ser de alvenaria. Parte do teto, se vai ter forro de gesso, se vai ser direto na laje. Parte de esquadrias, qual é o tipo de esquadria. Então, quando o cliente ele tem esse tipo de documento, ele facilita muito a nossa vida. Então, feito esse primeiro passo, visita até o local do serviço junto com o cliente, solicitou para ele os projetos e memorial descritivo. Vamos agora para o segundo passo, que é inserir na planilha as categorias do serviço. Então esse próximo passo é você simplesmente inserir de maneira ampla quais são os tipos de categorias do serviço. Aqui eu peguei essa planilha como exemplo. Ó. Primeira categoria aqui, serviços iniciais. O que pode ser um serviço inicial para a construção de uma casa? Pode ser a construção do canteiro de obra, a construção do escritório, a entrada de água e energia provisória, parte de gabarito, tudo isso se enquadra em serviços iniciais. Depois superestrutura, alvenaria, esquadria, cobertura, instalações hidráulicas, aqui ela ramifica em subcategorias, ó, água fria, esgoto, pluvial, materiais e acessórios hidráulicos, instalações elétricas, revestimento, pintura e serviços finais. Então a gente insere primeiramente, para dar uma clareada, para trazer clareza para a gente, somente
as categorias do serviço. Feito isso, agora a gente tem que entrar em cada uma dessas categorias e fazer o detalhamento de quais são os tipos de serviços que vão entrar em cada uma categoria. Claro que você tem que adaptar aí, de acordo com o tipo de orçamento que você está fazendo. Às vezes você vai fazer um orçamento de uma reforma, de um galpão, de uma residência. Então essas categorias mais amplas, você adapta aí de acordo com o tipo de orçamento que você está fazendo. Feita essa parte, a gente vai fazer agora o detalhamento. Já deixei uma planilha aqui preenchida para adiantar. Bom, a gente entrou em cada categoria e analisou o que vai ter em serviços iniciais, infraestrutura, o que compreende a infraestrutura? A gente entra aqui em locação de obra, parte de estaca da fundação, escavação manual para viga baldrame, forma, concreto, armação. Então a gente vai inserindo aqui todas as subcategorias que compreendem essa categoria principal. Essa é uma parte muito importante, que é a parte da pesquisa. Às vezes você vai se deparar, mas Alex, eu estou em dúvida, não sei o que compreende realmente a infraestrutura ou um determinado tipo de categoria. Então é importante que você pesquise, converse com colegas de profissão. Hoje também na internet tem muitos materiais que você consegue encontrar essas informações. Então entra em cada categoria e vai fazendo detalhamento. Alvenaria, esquadrias. E essas informações você consegue tanto aqui no memorial descritivo, você pode analisar aqui quais são as informações que ele te deu, e também no projeto. Por exemplo, você vai inserir as esquadrias. Quais são as esquadrias? Quantas janelas tem aqui nessa planta? Quantas portas? Todos esses materiais, eles vão servir como informação para você alimentar a sua planilha. Feita essa parte de inserir as categorias e subcategorias, a gente vai para o passo 3, que é fazer os levantamentos de quantitativos. A gente vai preencher essa coluna aqui, ó, quantidades. A gente vai entrar agora na análise de cada item e vai inserir a quantidade que ela corresponde. Aqui o exemplo, ó, execução do escritório. Então a gente vai lá, analisa a planta do escritório. Vou pegar aqui apenas como exemplo, como se isso aqui fosse o escritório. Você analisa qual é a metragem quadrada, vai na planilha e insere aqui. Nesse caso deu 12 metros quadrados. Passa para o próximo item, ó. Aqui a entrada de energia elétrica, ó. Unidade, apenas uma unidade de energia provisória. Depois vamos pegar aqui um outro item, ó. Alvenaria. Analisa aqui no projeto, ó, qual a metragem quadrada de alvenaria que você vai ter. Pega o pé direito, multiplica para você encontrar por metro quadrado e insere aqui na planilha, ó, 130 metros quadrados de alvenaria. E faz isso também para cada item. Essa é uma parte de pesquisa. Às vezes você vai ficar em dúvida de qual é a quantidade de um determinado item. Então você pode também na internet pesquisar a composição desse item, às vezes conversar com um colega de profissão. Essa é uma parte mais trabalhosa do orçamento e também uma das partes mais importantes que você deve dar a devida atenção. Então vai analisando item por item até você preencher totalmente os quantitativos dos serviços. Feito isso, a gente vai para o quarto passo, que é a definição dos custos unitários. A gente vai preencher agora essa coluna aqui. O que significa custo unitário? A gente quer saber qual é o valor por unidade de medida. Por exemplo, aqui por metro quadrado. Quanto que custa 1 metro quadrado do escritório? Então a gente analisa o que compreende para a execução desse escritório e chega ali o valor de 1 metro quadrado, depois multiplica pelo valor total de metros quadrados e a gente vai chegar ao valor do custo para executar esse escritório. Vamos pegar aqui um outro exemplo, a alvenaria, que é fácil de entender. Quanto custa para a gente executar 1 metro quadrado de alvenaria? Então na alvenaria a gente tem o bloco cerâmico, tem a argamassa, tem a mão de obra, o pedreiro e o servente. Então a gente analisa quanto de insumo e quanto de mão de obra é necessário para executar 1 metro quadrado de alvenaria. Então a gente chegou ao valor aqui de R$ 60,72 para 1 metro quadrado de alvenaria. Então a gente pega o valor total de metros quadrados e multiplica aqui por 672 e a gente vai achar o custo para executar 130 metros quadrados de alvenaria. A parte aqui de esquadria, ó, é por unidade. No projeto é muito fácil identificar. Você analisa o projeto e verifica quantas unidades de janelas tem. Tem uma janela, 2, 3, 4. Vai no memorial descritivo, verifique se tem alguma informação aqui sobre esquadria, colhe as informações e vai e alimenta aqui a sua planilha. Você já analisou quantas esquadrias vão ter no nosso projeto, agora você tem que fazer o custo unitário de cada uma dessas esquadrias. Um exemplo aqui da porta de 70 centímetros. Cada porta vai sair por R$ 652. Como são 4 portas, é só multiplicar que você vai ter o custo total dessas portas. É importante que você faça essa pesquisa em campo e que caso você tenha tempo e disponibilidade, que você tente efetuar pelo menos
3 orçamentos com 3 fornecedores diferentes, que aí você vai ter condições de encontrar o melhor preço. Feito esse quarto passo, que é a parte de definição dos custos unitários, a gente vai agora para o quinto passo, que é a parte de encontrar as despesas indiretas. Despesa indireta são todos aqueles custos que não estão ligados diretamente à execução da obra. Ou seja, os impostos é um custo que a gente vai ter, mas ele não está relacionado diretamente com a execução do serviço. A gasolina para você se deslocar até o local do serviço. Às vezes o plano de celular que você vai ter que ter para conseguir se comunicar lá do canteiro de obra. Então você tem que mapear todas essas despesas indiretas. E ela vai levar a gente para o sexto passo, que é o cálculo do BDI. O BDI, para quem não sabe o que significa, é o bônus e despesas indiretas. É onde você vai inserir a sua margem de lucro juntamente com as despesas que você acabou de levantar. Então, quando você encontrou aqui o seu custo unitário, você encontrou o valor que você vai gastar para executar o seu serviço. Agora você tem que inserir em cada um desses serviços a sua margem de lucro e as outras despesas indiretas que você vai ter. Para você encontrar o BDI, é uma fórmula que a gente utiliza. Geralmente tem softwares que já dá o BDI, você analisa se está coerente aí de acordo com a sua empresa. O BDI varia de 15%, 20%, 25%. Você vai encontrar o melhor BDI que se enquadra aí para a sua categoria e vai inserir aqui a porcentagem que você encontrou para inserir a sua margem de lucro e as despesas indiretas. E agora, para finalizar, após você ter inserido o BDI, o sétimo passo e o último passo é a formação do valor para o cliente. A gente faz o somatório, analisa todos os valores, é importante que você revise toda a sua planilha e faça o somatório do valor final que você vai entregar para o cliente, ou seja, o orçamento finalizado. Você salva em PDF e envia para o cliente. Claro que existem várias estratégias para você enviar o orçamento e conseguir fechar essa proposta, e assim você finalizou o seu orçamento. São 7 passos simples que, se você seguir com atenção, você vai conseguir executar seus orçamentos de maneira rápida e principalmente de maneira precisa. Bom, então esse foi o vídeo de como começar um orçamento de obras. Espero que ele tenha te ajudado minimamente a clarear um possível caminho e facilitar a sua vida aí nesse mundo dos orçamentos de obras. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, não deixe de se inscrever e principalmente ativar as notificações para você sempre receber os novos conteúdos. E também, como eu expliquei no início do vídeo, aqui embaixo tem os principais materiais que a gente disponibiliza referente a orçamentos de obras. Não deixe de conferir. Te agradeço por ter acompanhado esse vídeo até aqui. Um grande abraço e até a próxima!